Olá pessoal, que a bênção do Senhor esteja na sua vida, Pastor Júlio Teodorico aqui. Assista esse vídeo até o final, aliás, é uma das aulas mais importantes. É assim, eu podia falar isso de todas as aulas, né? Todas elas têm o seu grau de importância, mas hoje nós vamos falar da salvação em si, a salvação propriamente dita. Como funciona a salvação, inclusive o segundo tópico, né? O segundo tópico é a mecânica da salvação e você vai entender como Cristo resgatou a minha vida e a sua vida. Como funciona isso de salvação? Que a gente tanto fala, né? Já é a quinta aula, parabéns para você que chegou até aqui. E vamos adiante. Você que tem a sua apostila, pode abri-la no capítulo de número 5. Vamos então ao primeiro tópico, o que é salvação? De maneira simples, podemos definir salvação como o ato de livrar o homem da condenação eterna, libertando do poder do pecado. Uma definição simples, 2 linhas apenas, mas básica e o suficiente para você entender o que é salvação. Certo? A gente poderia trazer outros termos para definir, mas eu quis deixar de maneira bem sucinta para te dar uma direção do que seria isso, do que é isso, né? Libertar você da condenação do inferno, da condenação eterna. Jesus veio ao mundo para comprar os homens para si. E aqueles que o receberem como Salvador garantem essa salvação, tá? Então, se você recorreu a Jesus, a sua salvação está garantida pelo que Jesus fez. Não é porque você fez alguma coisa, a gente vai ver isso durante a nossa aula. Então, a salvação é o ato divino, né, de Deus livrar o homem da condenação eterna. Porque todos nós estávamos caminhando para lá. Esse é o destino de toda a humanidade. Todos nós iríamos para o inferno se não fosse essa graça maravilhosa de Cristo Jesus. Segundo tópico, a mecânica da salvação, ou seja, como funciona a salvação? Vamos lá, leia comigo, por favor. A salvação é oferecida ao pecador por meio da graça de Deus, sem mérito humano. Tá claro isso aqui? Graça sem mérito humano, ou seja, é um presente que Deus dá para uma pessoa. Você já foi presenteado dessa forma? Ou você já deu um presente para uma pessoa fora da data de aniversário? Qual foi qual foi o seu sentimento? O sentimento da outra pessoa? Por que eu estou recebendo isso aqui? Não, por nada, simplesmente que eu quero lhe dar. Eu quero lhe oferecer este presente. A sensação é maravilhosa. Não sei se você já fez isso por alguém ou já recebeu. É o que Deus fez por mim e por você. Uma graça divina ao ser humano, sem mérito nenhum. Mas, oh Deus, o que eu fiz pelo Senhor para eu merecer isso? Não, você não fez nada, eu simplesmente lhe dou a salvação. É assim que funciona, ok? A primeira etapa. Continuando. Quando este é chamado através da pregação do evangelho, o homem é chamado, alguém prega o evangelho, ele é chamado, venha meu filho. Ele é convencido pelo Espírito Santo, podendo livremente receber ou não a Cristo como seu Salvador. Vai ver isso, essa afirmação aqui. Nós vamos ver ao longo da nossa aula de hoje, tá? Alguém pregou para você e esta pessoa vai ouvir a palavra, ser convencida pelo Espírito Santo. Olha, realmente esse pregador tem razão. E aí ele vai dizer sim ou não para aquele chamado. Após confessar os seus pecados, né? Se aquela pessoa disser sim, após confessar os seus pecados mediante arrependimento, cada palavra aqui tem um significado importantíssimo. Não adianta só falar da boca para fora. Tem que haver um arrependimento. Após isso, ele recebe o poder de ser feito filho de Deus, sendo regenerado para uma nova vida. Lembrou de alguma coisa? A nossa primeira aula, né? Regeneração, nascido de novo. Então, até que ele nasça de novo, já olha o processo que veio antes aí. Tá vendo? Aí sim, ele é nascido de novo. Após, né, confessar mediante arrependimento o seu pecado e ser feito filho de Deus. Ato contínuo. Ele é justificado por sua fé em Jesus, tendo seus pecados apagados, recebendo o Espírito Santo que faz morada nele. Olha que coisa linda. Você recebeu a Cristo como seu Salvador,
Você é justificado, o Espírito Santo passa a partir daquele momento morar em você. Pois o mesmo tornou-se eleito, ou seja, a pessoa que recebeu a Cristo, né? Tornou-se eleito fazendo parte da igreja que está predestinada à salvação. A partir então de cada momento desse, de cada essa etapa, você faz parte da salvação em Cristo Jesus. Você faz parte então da igreja. O que é a igreja? Nós vimos nas aulas anteriores também, né? Nós vimos nas aulas anteriores que a igreja, ela é o corpo de Cristo. A igreja, ela é o povo que se reúne para adorar a Deus. A igreja já está destinada à salvação, predestinada à salvação a igreja. Então a igreja ela vai para o céu, a igreja será salva. A igreja já foi comprada por Jesus. Agora, quer você fazer parte da igreja, deste povo que está predestinado ao céu? Então receba Jesus como seu Salvador. Amém? Como você já recebeu, por isso que você está buscando aprender mais aqui. A partir deste momento, o homem deve preservar no caminho da santificação para encontrar-se com Deus. Vou deixar na descrição aqui desse vídeo esse texto, se você porventura está sem a apostila, para você acompanhar esse texto que eu acabei de ler aqui. Vamos ao próximo passo. A partir daqui nós vamos ver 5 tópicos que foram defendidos por Armínio em relação à mecânica da salvação. São 5 tópicos aqui em relação à salvação. Primeiro, depravação total. Ou seja, o homem ele é mau, o homem é pecador desde a sua natureza. Vamos lá. Sabemos que toda a humanidade está corrompida pelo pecado e que sem a graça de Deus ninguém poderia ser salvo. Chamamos essa generalização do pecado em toda a humanidade de depravação total. Sobre o todo homem ser pecador, nós vimos na lição passada que falou sobre o pecado e santidade. Lembra disso? Claro, né? Na aula anterior. Então, todo ser humano. E a este fato, eu não mencionei na aula da semana passada, porque já era assunto de hoje, né? Isso aí se chama depravação total, segundo essa doutrina que a gente aprende, tá? Ou seja, todos os homens são depravados, todos os homens são pecadores, todos os homens são errados diante de Deus. E aí nós temos aqui uma série de versículos aí na sua apostila, e como toda aula eu digo, por favor, confira os textos na sua apostila. Dê uma pausa nesse vídeo, vai lá, ó. Salmo 51, Eclesiastes, Isaías, Jeremias, Romanos, Efésios, e confira para sua aula ser mais completa e para você de fato aprender. Porque as minhas palavras são importantes, eu estou falando baseado na Bíblia, certamente, mas como sempre digo, não acredite só em mim, vai lá no texto e leia. Isso, aliás, vai te ajudar, você vai aprender muito mais lendo na própria Bíblia. Na continuação desse tópico, total, né, de depravação total, é no sentido de toda a raça humana, ou seja, não há ninguém que por seus próprios métodos alcance a salvação. Tanto o pecado quanto a morte alcançaram todos os homens. O pecado atingiu todos os homens, não há um sequer, não há ninguém que faça o bem. Um destes versículos deste mesmo tópico aqui que pedimos para ler, Romanos 3, 23, diz isso, não há ninguém que escape, todos os seres humanos são pecadores. A depravação ela é total, ou seja, ela atinge a todos em todos os lugares, desde Adão até o neném que nasceu no dia de hoje, o bebezinho, todos são pecadores. Próximo tópico da nossa aula de hoje, expiação ilimitada. Assim como o pecado de Adão alcançou toda a humanidade, acabamos de falar sobre isso, vemos que a misericórdia de Deus é oferecida a todos por meio do Senhor Jesus Cristo. Deus colocou todos debaixo do pecado para com todos usar de misericórdia. É Romanos 11, versículo 32. Olha, gente, tá com a apostila aí, né? Olha quantas referências bíblicas nós temos aqui para você compreender isso que eu estou dizendo. Tá? Adão pecou, logo todos pecaram. Todos nós somos pecadores, porque o ser humano ele não foi feito um semideus. Nós somos pecadores. O homem abriu porta ao pecado. Adão e Eva fizeram isso. Fizeram esse favor para nós. Mas posso te falar uma coisa? Ah, pastor, e se Adão não pecasse? Você ia pecar quando chegasse na tua vez. Porque nenhum homem é perfeito, inclusive Adão. E para que nós não idolatrássemos,
Até porque não faz sentido isso. Ele não foi feito perfeito, tá? Ele pecaria uma hora ou outra. A esse nome nós chamamos, né, a essa doutrina, melhor dizendo, nós chamamos de expiação ilimitada. Ou seja, Jesus veio ao mundo para morrer por toda a humanidade. Desde Adão e Eva até a criancinha que acabou de nascer no dia de hoje. Jesus morreu por todos os seres humanos que já nasceram aqui nessa terra, que já foram concebidos, né, aqui nessa terra. A expiação, ou seja, a compra do pecado do homem foi feita ilimitadamente. O sangue de Jesus é um preço tão alto, é caro o suficiente a ponto de comprar para Deus todos os seres humanos, se eles assim quisessem. O sacrifício de Cristo foi destinado tanto a disponibilizar a salvação para todos, quanto para conquistar a salvação a todos quantos creem. Esse trecho, essa frase, é de Norman Geisler, no livro Teologia Sistemática da CPAD. Está aí a informação para vocês. O que ele quis dizer nessa frase? O sacrifício de Jesus, esse preço caro, Filho de Deus, o sangue, né? O que ele sofreu, tudo ali, foi destinado tanto para disponibilizar a salvação para todos. Ou seja, Deus oferece: quem quiser vir a mim, quem tiver sede, venha a mim e beba. Lembra dessa frase de Jesus? Ainda não? Você é novo crente, né? Talvez você não saiba. João capítulo 6, Jesus fala isso no meio de uma grande multidão. Quem tem sede, venha a mim e beba. Jesus disse em Mateus capítulo 11, ele falou assim, que aqueles que quiserem podem vir a ele, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Então Jesus chama a todos. Em 2 Timóteo, daqui a pouquinho vai ter um versículo sobre isso, que ele oferece a salvação a todos os homens, ele deseja que todos se salvem. Ou seja, essa primeira etapa dessa frase diz que o sacrifício de Jesus, ele é o suficiente para disponibilizar a todos, tanto quanto para conquistar a salvação a todos quanto creem. A disponibilidade é para todos. Agora, quem crê? Então eu vou comprar essa salvação para você, venha a mim. Porque já, aliás, já está comprado, né? Já foi pago o preço para você, então venha. Então, interessante demais esse texto, essa frase aí escrita nesse livro. Achei interessante, trouxe aqui para você. O sacrifício vicário do Filho de Deus foi suficientemente grande para salvar a todos os homens. O preço que Jesus pagou daria para absorver a culpa de todos. Mas, infelizmente, nem todos reconhecer o que foi feito por ele. Embora o desejo de Deus seja salvar a todo homem, a Bíblia mostra uma condicionante: crer em Jesus. O valor, o preço, foi muito alto, a ponto de poder salvar a todos, certo? Mas depende da condição do homem de crer, e a gente vai falar disso agora. Imagine um homem muito rico, que chega a algumas pessoas para ele diga, alguns famintos, para ele diga: eu preciso de um alimento, eu preciso comer alguma coisa, eu preciso de um prato de comida. E aí ele diz para aquela pessoa: pega o seu prato, sirva ali no restaurante e pese aí, por favor. Ele vai lá e pesa aquela comida, ele serve até mais o suficiente do que ele consegue comer. Ele serviu tanto que ele até desperdiçou. O homem muito rico vai lá e paga para ele, e não lhe faz falta aquele prato de comida. Se ele servisse apenas 100 gramas de comida, o homem teria dinheiro para pagar. Mas se ele tivesse com muita fome, se fosse uma pessoa com um apetite gigantesco, comesse 1 quilo de alimento, ele pagaria da mesma forma. Então, tanto faz. O sangue de Jesus foi muito caro. É muito caro, é um preço caríssimo, um preço altíssimo. Então, se todos os homens, se todo ser humano quisesse ser salvo, haveria pagamento para o resgate de todos, se assim eles quisessem. Mas há uma condição: é necessário o homem demonstrar essa fome para Deus. É necessário o homem querer chegar até ele, querer ser salvo. Que inclusive é assunto do próximo tópico. Eleição condicional. O sacrifício de Cristo é suficiente para salvar todo mundo, mas apenas os que creem alcançarão o favor de Deus. Já falamos disso. Faz parte deste assunto, inclusive, e olha só
A quantidade de referências bíblicas que temos aí. Pausa no vídeo, leia os textos. Crer em Jesus é a única e suficiente condição para a salvação. Única e suficiente. O que eu preciso fazer para ser salvo? Creia em Jesus, entregue a sua vida para Ele. Agora, meu filho, caminhe. Agora, pega o seu carro e vai para a igreja. Agora, vai a pé para a igreja. Agora, faça a sua parte, porque o preço já está pago. É possível que você não pode assentar-se à mesa e servir. O mínimo você pode? Então faça pelo menos aquilo que compete a você. Sirva a Jesus. Que o preço, o céu, nos levar para lá, isso aí já está tudo pronto. Faça somente a sua parte. Tá? E você precisa crer. Você precisa só acreditar. Lucas 9:23 diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Que coisa linda, né? Vamos falar sobre um terceiro item da salvação, que é a graça resistível. Vamos lá. A nossa salvação é vinda de Deus por iniciativa dele, que nos amou ainda pecadores. Versículo lindo, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, versículo 8. Por isso o mérito é todo do Senhor e não nosso. Mesmo Deus oferecendo gratuitamente a salvação aos homens, infelizmente, nem todos recebem o Evangelho. É o que diz em Romanos 10:16. Apesar da salvação ser de graça, apesar da pessoa poder somente assentar e, neste exemplo que eu falei da comida, e se alimentar, tem gente que vai achar que não está com fome. Eu não estou com fome, não estou querendo, não estou sentindo falta dessa salvação. A pessoa não sabe, às vezes, o que lhe espera o inferno. Às vezes a pessoa não sabe, né? E pronto, e resiste a isso. E não entende, e resiste. Tá? E simplesmente não quer, não aceita. É de responsabilidade de cada pessoa dizer sim ou não a Cristo. E é nesta liberdade que seremos condenados ou salvos por Deus. Como compete ao homem dizer apenas sim ou não, então é nisso aí que o homem estará condenado ou salvo. Quer ser salvo? Diga sim. Então, meu filho, aqui está o caminho. Vamos andar? Vem, anda. E aí nós vamos dizer sim e vamos trilhar aquele caminho. E o outro vai dizer não. Tá bom. Diga não. Só que lá na frente tem a consequência. Nós somos chamados à liberdade, nós temos o livre-arbítrio, nós podemos dizer sim ou não a partir do momento que o Evangelho é pregado a nós. É nessa liberdade que seremos condenados. Olha só, pessoal, vejam, por favor, quantos textos estão afirmando aquilo que eu acabei de dizer. A possibilidade de resistir a Deus é mostrada várias vezes nas Escrituras. João, Atos, Hebreus, vários outros aí, né? Portanto, é preciso buscar sempre um espírito quebrantado. Você hoje está aqui, neste minuto do vídeo já, nessa quinta aula, indo para a igreja toda semana, buscando a Deus, orando diariamente. Por que você faz isso? Porque você quer buscar a Deus. Porque o Espírito Santo tocou na sua vida, você recebeu a salvação em Jesus, você permitiu que o Espírito Santo morasse em você e todos os dias você diz sim. Quantos já disseram sim como você, mas em uma etapa da vida falaram: sabe de uma coisa? Eu vou parar por aqui, vou desistir, vou dar minha volta. Vou dar minha volta. Calma, meu filho. Você está só na quinta aula do curso de batismo. Você vai fazer a última aula, você vai se batizar. Tem toda uma trajetória pela frente. É a vida entregue a Jesus. Diga sim a isso. Não resista à graça de Deus. Não resista. Deus já ofereceu a salvação a você. Aliás, quando você for pregar para alguém, ensine isto a esta pessoa. Fale sobre isto para alguém. Compete a ela dizer sim. Compete a você caminhar nessa trajetória. E mesmo no dia que estiver difícil para você caminhar, Jesus vai ajudar você a caminhar. Olha só.
Ele quer que você diga sim, Jesus, eu quero. Você quer ser salvo? Então aceite, então receba essa salvação. Não resista a isso. Infelizmente tem pessoas que resistem. Olha o tanto de versículos que você já leu aí. E se não leu, gente, tá nas frases anteriores aí, um monte de versículo. Pausa o vídeo, leia por favor, porque eu posso te falar aqui à vontade. Você pode se convencer por aquilo que eu falar, mas não aceite isso. Leia o texto bíblico e se convença daquilo que a Bíblia diz, tá? Próximo tópico aqui. A segurança da salvação em Cristo. Quando fala segurança em Cristo, né, é a segurança da salvação. A Bíblia diz: aquele, porém, que ficar firme até o fim será salvo. Mateus 24, 13. Quem perseverar até o fim, quem ficar firme até o fim será salvo. Assim como recebemos o Senhor Jesus, devemos andar nele. A palavra de Deus nos fala muitas vezes sobre a necessidade da perseverança no caminho da salvação. Olha quantos versículos. Pois a apostasia, infelizmente, tem sido a realidade na vida de muita gente. Infelizmente. Outros versículos falando sobre apostasia. Olha a quantidade. O que é apostasia, pastor? Apostasia é o fato da pessoa um dia já ter trilhado o caminho, ela já passou por onde você está passando agora. Ela já passou por tudo isso, já aprendeu. Aí chega lá na frente, ela fala assim, sabe de uma coisa? Esse caminho é errado, isso não quero nada disso. Ele se desvia, ele vai embora. Já quero deixar aqui um ensinamento breve para você. É um parênteses nesse curso, mas você precisa aprender isso. Tem 3 tipos de desviados. A gente fala, fulano está desviado. Já ouviu falar essa expressão? Tem aquele que parou de ir na igreja, não tem forças mais para caminhar, não toma mais ceia, está em casa e sempre ele fica preocupado, meu Deus, eu preciso voltar, eu tenho que ir para a igreja, eu queria tanto estar lá na igreja e tal. Ele está, digamos que ele está parado no caminho, estacionado. É um caminho, você precisa dar cada dia um passo, mas ele estacionou, ele parou. Ele precisa levantar e andar. O segundo tipo é aquele que realmente se desvia. O caminho está aqui, ele entra para a direita, ele entra para a esquerda, ele dá a volta, ele volta para os seus pecados de antigamente, ele volta para os seus vícios, ele não só parou, ele realmente retrocedeu. E tem o pior caso, que é o apóstata, que é o que está aqui neste texto. É aquele que, além de voltar, ele fala mal do caminho. Sabe o que popularmente as pessoas dizem que cospe no prato que comeu? Tem pessoas que chegam a este nível. Estes são os chamados apóstatas. Já experimentaram, já foram cheios do Espírito Santo, já receberam dons espirituais e hoje falam mal da trajetória. Tem esse tipo de gente, a Bíblia mostra. Então o que você precisa fazer? Perseverar até o fim. Você leu aí no início desse parágrafo? Perseverar até o fim para você ser salvo. Buscar fazer a vontade de Deus todo dia. Segurar-se em Cristo. Porque a salvação, a segurança está em Cristo. Não é em você. Não é nem no caminho. Aliás, Jesus é o caminho. Mas quero dizer assim, não está nem nos anos. Deixa eu mudar isso aqui, né? Porque caminho a gente está relacionando com Jesus, né? Jesus é o caminho. A salvação não está na quantidade de anos que você está na igreja. Você está começando agora, você está quantas semanas na igreja? Ou dias, ou talvez meses na igreja. Tem gente que está há 30 anos na igreja. A Bíblia não fala, se você carimbar 30 anos indo para a igreja, você está no céu. Não. A segurança está em Cristo, não é no tempo que você está na caminhada. Não, é em Jesus. Bom? Então, permaneça em Cristo. Frutos de arrependimento. Como sabemos que uma pessoa de fato creu em Cristo e está salva? Jesus disse que quem está nele dá muito fruto. Essa é a expressão que está lá em João 15:5. Dá muito fruto. Olha só. Ou seja, a consequência natural de quem crê em Jesus é a prática de uma vida separada para Deus. João Batista, quando anunciava o reino de Deus, falava sobre produzir fruto digno de arrependimento. Até o tema desse tópico, né? Então, quando alguém conhece Cristo como seu Salvador, como é que eu sei que eu estou no caminho ou não? Como eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus ou não? Como eu sei que eu sou um salvo?
você vai produzir frutos. Você vai ter uma vida diferente. Você vai passar a ter uma comunhão com Deus, né, de uma maneira mais profunda. Você vai demonstrar na sua vida. Você vai mudar o jeito de você falar. Lembra da aula primeira que tinha lá os hábitos cristãos? Nós elencamos ali 4 coisas que vai fazer parte da sua rotina, não foi? Quando você está em Deus, você dá aqueles frutos habitualmente sem esforço. Que esforço tem que fazer a macieira para produzir maçã? Que esforço tem que fazer a bananeira para produzir banana? Qual é o esforço que ela faz? É da natureza dela, ela faz, ela acontece, ela produz o fruto. Então você está em Deus, você está em Cristo, vai mudar seu linguajar naturalmente, isso aí vai passar a ser parte da sua vida. Não vai fazer sentido você ouvir certos tipos de música. Não vai estar na sua cartilha de membro da igreja. Anotações aqui para membro. Proibido ouvir certos tipos de música. Só não vai fazer sentido para você, entende? Porque Jesus produz isso em você. Bom? Quando você perceber, puxa, eu tô mudado, hein? Não, rapaz, aquilo que eu fazia antes faz sentido nenhum para mim. Meu Deus, como é que eu fazia aquilo? Quando você perceber nisso, quando cair a ficha, você é um crente de verdade. Claro, gente, vale a pena a gente observar isso aqui. Todos nós somos pecadores e a natureza do pecado continua em nós. E aí você vai errar, você vai pecar, você vai cometer atos que desagradam a Deus, as pessoas à sua volta. Só que você vai perceber que aquilo está errado, você vai se arrepender, você vai buscar consertar. E isso vai te incomodar, o Espírito Santo vai te incomodar. Não precisa você chegar para o pastor, para o seu líder e para alguém e falar assim, olha, o que eu devo fazer? Porque aconteceu isso. O Espírito Santo te incomoda e você vai notar isso. Se de fato é produzido fruto em você, você está entendendo? Fruto, pensa numa árvore produzindo fruto. Tem aqui algumas, pense. Isso vai produzir em você. Você vai querer ser diferente. Você será diferente conforme aproximar-se de Cristo. E para a gente terminar, o último tópico é a pregação do Evangelho. O que adianta você saber disso para você e não passar isso para frente? Concorda comigo? Como vimos, Deus vai cobrar a responsabilidade pessoal de cada um por suas ações. Por isso é importante pregar o Evangelho para que as pessoas tenham a oportunidade de responder positivamente a esse chamado de Deus. Leia Romanos 10, do 13 ao 15 e sai correndo para pregar o Evangelho. Sai correndo para falar de Jesus para alguém. Vai terminar essa aula agora e você vai falar de Cristo para uma pessoa, porque ela também precisa da salvação. Ela também precisa reconhecer o que você reconheceu. Ela precisa também abrir os olhos para essa verdade. Então fale a palavra de Deus. Resgate alguém do mundo. Tire alguém desse pecado. Amém? Querido, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por você ter ficado até aqui. E se você quer aprender de fato, você chegou no final dessa aula, tá bom? Que o Senhor continue te guardando, te abençoando e sendo com você diariamente. Certo? Vamos adiante, porque essa é apenas a quinta aula. São 13 aulas. Que o Senhor continue guardando a sua vida no nome de Jesus. Um grande abraço.